Livro de João. Louvado seja Deus. Deus é porque louvor e louvor, Deus me deu duas palavras, mas a confirmação desse aqui no livro de João. João, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. João 5, que vai falar sobre a cura de um paralítico. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Hoje é culto da família, né? Vamos apresentar a nossa família nas mãos do Senhor e vamos falar a respeito de cura, mas também é família, porque essa pessoa também, com certeza ele também tinha família como nós, e a família, eu creio que se preocupava com a situação dele, como nós se preocupamos com a nossa também, né? Então, hoje também faz parte dessa palavra. Todos acharam? Diga amém? Amém, Jesus. Diz a palavra do Senhor: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando o primeiro que entrava no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doenças que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou, louvado seja Deus, e começou a andar. Imediatamente o homem se levantou, curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Nós olhamos para essa palavra, meus irmãos, em Cristo Jesus. Vemos aqui a passagem deste homem que tinha 38 anos, que ele estava enfermo. Ele estava ali precisando de uma cura, precisando de um milagre, né? Não sei quanto tempo, meu irmão, há quanto tempo, minha irmã, você está passando por problema, por enfermidade, precisando de uma cura, precisando de algo da parte de Deus para você, de repente para alguém da família. Mas eu quero dizer para você que este homem, com 38 anos que ele estava ali, ele não desistiu, ele não desanimou, ele sempre ali estava ali, mesmo talvez alguém não quisesse levar ele lá, mas ele até insistia até que alguém levasse ele, largava lá. De repente, meu irmão, você não pode desistir da tua bênção, você não pode desistir não daquilo que você está enfrentando, porque Deus tem um momento que Ele vai te dar a tua vitória. O momento do Senhor é quando Ele quer, não é o momento que eu quero nem que você quer. Aquele homem, para ele, você acha que ele queria ficar 38 anos esperando para ser curado? Não, mas ele tinha fé. Por quê? Ele estava ali toda vez que tinha aquela festa, né, dos judeus, de ano em ano tinha aquela festa, e alguém levava ali ele naquela beira daquele tanque chamado Betesda, esperando o movimento daquelas águas para que ele pudesse ali ser curado, mas descia pessoas primeiro do que ele. Quantas pessoas tinham condições de ir primeiro, e ele não conseguia, porque quando o anjo descia, que agitava aquela água, o primeiro que descesse era curado. Podia descer 10, 15, 20, mas só uma pessoa era curada, porque era uma pessoa por vez, e ele não tinha condições, porque as pessoas simplesmente levavam ele e deixavam ali. Mas Jesus, irmão, Jesus tinha um propósito na vida daquele homem para poder Jesus fazer um milagre, porque 38 anos que aquele homem estava ali, Jesus não passou ali naquela primeira vez, não. Jesus, eu creio que tem passado muitas vezes por ali, porque a palavra, irmão, não revela aqui dentro da Bíblia, não fala
mas segundo o historiador fala que aquele lugar ali onde está, aquele tanque chamado Betesda, aquele terreno, era dos avós de Jesus. Os avós de Jesus, então eram dos avós de Jesus. Então, se os avós de Jesus moravam ali, quando Jesus era criança, Jesus ia para a casa dos avós deles e via aquele tanque. E Jesus, sabendo que ali existia aquele tanque ali, Jesus também via que aquele pessoal que estava ali esperando o momento para ser curado. Porque, segundo fala, que era dos avós de Jesus, Sr. Joaquim e Dona Ana, os avós de Jesus. Então, Jesus, quando ele era criança, eu creio que quando a mãe dele chamava ele, falava: Jesus, vamos para a casa da vovó. A alegria que ele tinha ir para a casa da avó dele. Porque todos os netos têm prazer de estar na casa dos avós. Todos os netos ficam felizes. Você fala assim: vamos para a casa do avô, vamos para a casa da avó. Os netos ficam felizes. Né? Imagina a alegria dos netos. Jesus também, eu creio que ele tinha a mesma alegria. Então aquele homem estava ali há 38 anos, né, esperando ali um momento. Ele não desistia. Aquele homem tinha família. Aquele homem também tinha família. Imagina a família dele, né, deveria assim, ter tristeza de ver a situação daquele homem, né, por não poder se locomover, tudo que ele precisava para alguém tinha que carregar ele. Mas Jesus ali, meu irmão, Jesus, quando ele... Nós vemos que a palavra fala que passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões, né? E neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ali existia essa multidão de pessoas que estavam com essa enfermidade. Todo esse pessoal estava com essa verdade, esse homem estava incluído no meio. Hoje, irmão, nós olhamos, tem muitas pessoas que estão há muitos anos, às vezes ele não está na enfermidade, mas ele está no pecado, ele não quer sair do caminho errado. De repente ele está dentro do pecado, há 10, há 15, há 20, há 30, há mais anos no pecado. E às vezes quando você fala de Jesus para ele, ele não quer receber a palavra. Então, esse homem estava há 38 anos com uma enfermidade. Ele era enfermo, ele precisava de um milagre, ele precisava de uma cura, ele precisava que alguém tivesse misericórdia dele, compaixão dele e colocasse ele. Porque o anjo vinha, o anjo chegava de hora em hora, descia, agitava aquela água, e aquele primeiro que descia era curado de qualquer enfermidade. Não existia enfermidade sem curado. Não é que a água curava, não. A água não é ela que curava, mas a fé. A fé da pessoa, é a fé que cura. Se você tiver fé, você recebe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque muitas vezes não recebemos aquilo que nós almejamos do Senhor. Porque de repente a nossa fé não está alcançando. Mas quando nós recebemos é porque a nossa fé está de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não que nós não temos fé, mas a nossa fé às vezes está pouca, não está indo no limite que o Senhor quer. E para isso Deus quer que nós entre mais na presença dEle. Para isso Deus quer que nós consagra mais a nossa vida no altar, que nós ora mais, que nós busca mais a presença de Deus. Então não é aquela água que curava, não, o que curava era a fé daquelas pessoas. E é durante esses 38 anos, meus irmãos, que aquele homem estava ali esperando na beira daquele tanque. Muitas pessoas desciam primeiro do que ele e eram curados. Tinha pessoas ali que talvez foram curadas 3, 4, 5 vezes, até mais. E ele ali não desistia da sua vitória. Sempre que havia aquela festa, ele queria estar lá. Sempre que havia aquela festa, ele queria estar lá, mesmo enfermo, mesmo sendo levado pelas pessoas. Então é por isso, irmão, que às vezes nós não recebemos bênção, porque às vezes nós se incomodamos em casa. Porque mesmo que nós estivermos com uma enfermidade, mas se nós conseguimos andar, ou se nós não conseguimos andar, mas pedimos para alguém que tenha condições de levar a gente na casa de Deus, nós recebemos a nossa bênção. Porque nós temos que ter um exemplo deste homem, há 38 anos que estava enfermo. Nós temos que ter um exemplo da mulher do fluxo de sangue, há 12 anos que ela estava ali, enferma, com aquela hemorragia, aonde aquela mulher estava ali, precisando de uma cura. E Deus olhou para a situação daquela mulher, que quando ela tocou nas vestes de Jesus, que ela tirou a virtude de Jesus, ela foi curada. Aquela mulher de 18 anos encurvada, mas quando Jesus estava ali no templo, no sábado, na sinagoga, pregando a palavra de Deus, Jesus pegou e ali viu aquela mulher encurvada. Jesus chamou ela e pôs as mãos sobre ela e ela foi curada.
Então, tudo pela fé. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar no milagre. E este homem, ele estava ali há 38 anos, mas ele não desistia, ele não desistiu da tua bênção, sempre ele estava ali. E nós vemos que ali, a palavra diz, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando a Eô. Primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha só, qualquer enfermidade. Então aquele que descesse naquele movimento daquelas águas era curado. E aquele homem, coitado, ele não conseguia, porque ninguém ficava ali com ele. Ninguém ia dar a vez, porque todo mundo queria receber a bênção, né? Todo mundo queria. Se Jesus falar assim, ó, aquele que chegar primeiro até a mim aqui vai ser abençoado. Todo mundo vai querer correndo aos pés de Jesus. Se tiver um coitado ali que não pode vir, vai ficar para trás. Porque todo mundo vai querer receber. Então nessa noite Jesus tem bênção para você através do Espírito Santo. Deus tem milagre, Deus tem cura nessa noite. Então, meus irmãos, quando ali estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez para aquele homem. Jesus perguntou para ele, irmão: quer ser curado? Né? Agora imagina o homem há 38 anos esperando para ser curado. Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Essa pergunta que Jesus fez para aquele homem na beira daquele tanque, ele faz para mim e faz para você. Você quer ser curado? O que você quer que eu faça para você nessa noite? O que você veio aqui na minha casa buscar? O que você quer? Fala comigo, fala para mim. Jesus faz essa pergunta para mim que estou aqui em cima do altar e para você que está sentado aí. Ele está fazendo essa mesma pergunta. Essa mesma pergunta ele está fazendo para mim e para você. A resposta que nós temos que fazer para Jesus. Como aquele homem ali respondeu para Jesus, né? Aquele homem respondeu: o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele disse para Jesus: não tem ninguém que me coloque no tanque. Eu não consigo ser curado porque eu não consigo entrar lá dentro daquele tanque. Quando o anjo desce, o outro vai primeiro do que eu, e ele recebe a bênção e eu fico para trás. Mas eu estou aqui, 38 anos, aqui esperando a minha bênção. Eu sei que o momento vai chegar. Então você está não sei quanto tempo, irmão, não sei quanto tempo, irmão, sofrendo de alguma coisa que você precisa, de uma enfermidade, às vezes uma libertação para alguém da família, né, um filho, um parente, um amigo, eu não sei, mas não importa o tempo que você está orando para aquela pessoa. Não importa, o tempo é de Deus. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Aquele homem, ele não desanimou. E Jesus perguntou, Jesus fez a pergunta para ele, né? Quer ser curado? Então, meu irmão, nós temos que também, quando nós for orar para a pessoa, ter a mesma autoridade de Jesus. Perguntar para a pessoa: vou orar para você, mas você quer ser curado? Porque de repente a pessoa não tem fé, não quer, ele quer estar passando ali, mas não fala, não confessa que ele tem fé de ser curado. E Jesus perguntou para ele, perguntou-lhe se queria ser curado. E quando ele responde para Jesus, né, não tem ninguém que coloque ele no tanque enquanto a água é agitada, que desce outro primeiro que ele. Jesus não perguntou para ele: você quer descer naquele tanque lá para ser curado? Não, Jesus só perguntou se ele queria ser curado. Simplesmente Jesus queria ouvir da boca dele a resposta dele, o que ele ia responder para Jesus. Simplesmente Jesus quer ver da minha boca e da tua boca a tua resposta para ele nesta noite. Nessa noite ele quer uma resposta sua, meu irmão. Ele quer uma resposta sua, meu irmão. Do coração, do fundo do teu coração, do fundo do teu coração, e com fé. Ele quer que nós respondemos para ele com fé. Como assim? Aquele homem que estava ali, creio que ele fez aquela resposta para o Senhor com fé, porque na realidade ele falou, na verdade, que não tinha que colocasse ele lá dentro, porque as pessoas simplesmente levavam ele e deixavam ali naquela beira daquele tanque e ia embora. E depois, como diz o outro, se ele for curado, ele vem. Se ele não for, depois nós vamos buscar ele de tarde. E é o que fazia com ele 38 anos. Mas ele não desanimou. O segredo, meu irmão, o segredo da vitória, minha irmã, é não desistir da tua bênção, é não desanimar, é sempre estar atento àquilo que Deus tem para mim e para você, aquilo que o Senhor tem reservado, que é a nossa bênção, a nossa vitória. E quando Jesus
diz para ele, né? Quer ser curado? Ele responde para Jesus, né? E aí, então ele disse, Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Jesus disse para ele, levanta. Aleluia. Jesus mandou ele se levantar. Toma o teu leite e anda. Toma o teu leite, anda. Jesus disse para ele, toma o teu leite e anda. Jesus não falou assim que ele estava curado, mas Jesus deu uma palavra de fé, encorajamento de fé. É assim que Jesus fala para mim e para você nessa noite. Toma a tua bênção, receba, eu estou aqui para te dar a vitória. Porque quando Jesus fala, toma o teu leite e anda, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Aquele homem foi curado no dia de sábado ali, e naquele tempo não podia fazer milagre no dia de sábado. Mas eu quero dizer para você que para Jesus não tem dia. Para Jesus não tem dia, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Jesus cura todos os dias, todo momento, todo instante. Jesus, ele está curando, ele está salvando, ele está libertando, ele está restaurando. Jesus, para ele não tem dia, não tem hora, não tem segundo. É só você pedir com fé, é só você acreditar, é só você crer. Porque aquele homem, ele acreditou imediatamente o homem se viu curado. Então ele tomou ali aquela cama, aquele leito lá, né, e começou a andar, né? Por quê? Porque ele teve fé, irmão. Ele teve fé na palavra de Jesus. Ele teve fé porque Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus não disse para ele se ele queria que descesse no tanque. Não, ele teve fé na palavra de Jesus. Então você tem que ter fé na palavra que está sendo pregada. Você tem que ter fé na palavra que está sendo ministrada. Não importa quem é aquele que está ministrando, quem não. O que importa é que o Espírito Santo de Deus está falando. Porque ele usa de conforme a ele quer. Se você amanhã ouvir outro pregador, outra pregadora vai pregar em cima dessa palavra, o Senhor vai usar de uma forma diferente. Mas hoje ele está falando através dessa palavra. O que você quer que eu te faça? O que você quer nesta noite? O que você veio buscar? Porque aquele homem, ele queria ser curado. Ele foi ali para receber a bênção. Ele foi ali para receber a vitória. E quando Jesus disse para ele, né? Quando Jesus disse para ele, levante, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados, hoje é sábado e não é de lícito carregar o leito. Olha o que os judeus respondeu para ele, hoje é sábado, hoje não é lícito você carregar cama nas costas, o leito na tua cama, hoje é sábado. Mas quando ele estava ali na beira do tanque, irmão, sofrendo, enfermo, ninguém chegou ali para dar um apoio para ele. Agora, quando Jesus faz o milagre na vida dele, todo mundo vai contra ele, todo mundo foi contra, falando para ele, hoje não é dia de você carregar o teu leito, porque hoje é sábado. Irmão, muitas das vezes, irmão, quando você recebe uma bênção, ou quando você está aí, ninguém é capaz de te aplaudir, de te alegrar, falar, glória a Deus, irmão, você recebeu uma bênção, você foi curado. Às vezes as pessoas procuram murmurar, procuram ter inveja daquilo que Deus faz na tua vida. De repente, irmão, quando você é uma pessoa que faz a obra de Deus com amor, Deus te usa, Deus te capacita, alguém tem inveja, alguém fica invejoso de ver você fazer a obra de Deus, mas não olha para nada não olha somente para Jesus, deixa Deus te usar. Se Deus quer te usar, deixa Ele te usar. Não importa quem vai gostar, quem não vai. O importante é você acreditar que Deus, Ele está contigo. E este homem, ele acreditou, ele creu na vitória dele. Ele disse, né? Aí quando eles disseram para ele que era sábado, que ele não podia carregar o leito, por isso disseram aos judeus, né? E que ele respondeu, o homem mesmo que me curou, me disse, toma o teu leite e anda. Ele disse, o mesmo que me curou, ele mandou eu tomar meu leite e andar. Ele mandou eu pegar meu leite e ir. Então eu estou obedecendo aquele que me curou. Então, irmão, nós temos que obedecer a Jesus Cristo. Nós temos que obedecer a palavra. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Então, esse homem, 38 anos, ele viveu ali sofrendo. Mas no momento que Jesus passa por aquele lugar, que Jesus fala para ele se ele queria, né, ser curado, que ele responde para Jesus que não tinha ninguém que colocasse naquele tanque, que quando a água era agitada, quando ele ameaçava, ia um primeiro que ele, e ele sempre ia ficando para trás, né?
Mas Jesus simplesmente disse para ele: toma o teu leite e anda, levanta. Então levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, não fica aí desanimado, não tristece não, deixa Deus operar, deixa Deus operar. Não importa o que as pessoas falou, que deixou de falar, o importante é que Deus tem falado para você, o importante é que Deus tem falado no teu coração. Se Jesus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Pode o médico desenganar, pode a medicina falar o que falar, mas Jesus, Ele é o médico dos médicos, é Ele quem dá a decisão final. Porque Jesus ali, quando Ele passa naquele lugar ali para ir para as festas dos judeus, né? Jesus ali, Ele vê aquele homem, Ele olha para a situação daquele homem e vai até ele e pergunta para ele se ele queria ser curado. Então, é isso que nós temos que ter, a fé que Jesus vai nos dar a vitória, que Jesus nos vai abençoar, Jesus vai libertar nossa família, Jesus vai salvar nosso lar, nossa casa, nossos filhos, Jesus vai trazer aqueles que estão aí no mundo do pecado, que estão no mundo aí do mundão, Jesus vai trazer para a casa de Deus, porque a promessa de Deus, se Deus tem promessa na vida de um filho seu, que seja do seu esposo, da sua esposa, vai se cumprir, porque eu creio que a promessa que Deus tem na vida da minha família vai se cumprir na vida deles, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, irmão, Ele vai cumprir. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, assim é na tua vida, na tua casa, no teu lar, no meio da tua família. Então aquele homem, ele teve fé, porque quando Jesus falou, imediatamente o homem se viu curado, ele se levantou, e eu creio que ali foi um grande milagre na vida daquele homem. Imagina aquele homem ali, né, quando chega em casa, fala: olha, eu não precisei nem descer dentro do tanque, passou um homem lá chamado Jesus, e aquele homem me curou. Assim, irmão, Jesus está passando aqui dentro da igreja. O mesmo Jesus que passou naquele tanque de Betesda, Ele está passando aqui nesse lugar. O mesmo Jesus que passou no tanque de Betesda, Ele está passando aqui nessa noite. Então receba a tua bênção, receba a tua cura, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus fala mais no teu coração através da palavra, e fica com essa palavra através do Espírito Santo de Deus. Amém? E faça como aquele homem do tanque de Betesda. Não desanime, não desista. Amém? Receba a tua bênção, a tua cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Jesus. Coloque de pé aqueles que podem. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. É o culto da família, onde Deus, né, eu creio que Ele tem grande bênção para a minha família, como também tem para a tua família também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Grande é o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, meu Jesus amado, Jesus querido, eu venho me colocar mediante ao altar do Senhor, a tua presença, para pedir ao Senhor cobertura do teu sangue sobre a minha vida espiritual, minha vida material, sentimental. Apresento meu lar, a minha casa, a minha família nas mãos do Senhor. Hoje é o culto da família. Também quero apresentar a família de todos os irmãos, todas as irmãs nas tuas mãos. Que nessa noite, meu Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai querido, para te agradecer por esta noite, para te agradecer por este culto, para te agradecer, meu Deus, por esta palavra, o qual o Senhor falou no meu coração através desta palavra. E nessa noite, meu Pai, estou aqui, meu Pai, como ministro da tua palavra, com a autoridade do Espírito Santo do Senhor, o qual o Senhor falou no meu coração através desta palavra, o qual o Senhor revelou essa palavra aqui no altar do Senhor, através do louvor que foi entoado. O Senhor me deu, meu Pai querido, as tuas palavras. O Senhor me levou eu lá no livro de Atos, capítulo 3, onde fala sobre a porta formosa. Mas o Senhor me confirmou no meu coração, quando terminando o louvor, para que ministrasse em João 5 sobre o tanque de Betesda. E nessa noite, meu Pai, eu agradeço em nome de Jesus, Pai, por esta noite, por esta palavra. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, Espírito Santo de Deus. Apresento cada irmão, cada irmã nas mãos do Senhor. Apresento, meu Pai querido, Pai amado, todo o trabalho dessa igreja, que o Senhor venha abençoar, em nome do Pai, do Filho e do glorioso Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus venha abençoar esse culto dessa noite. Que Deus venha abençoar a vida de todos os amados irmãos e todas as irmãs, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus continue falando mais
ao coração de cada irmão nessa noite. Porque Deus, Ele é fiel. Deus está nesse lugar para curar, para libertar, para restaurar, para salvar a vida daqueles que creem. Somente quem crê, bate palma para Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, estenda as mãos para o altar do Senhor. Mamãe, a senhora acredita que Deus vai curar a senhora? Amém, irmão? A senhora crê? Não sou eu, não. Jesus. Estou fazendo o que Ele tocou no meu coração. A senhora crê? Então põe a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Missionários velhos, põe as mãos sobre o ombro dela. A igreja do Senhor, com fé, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Aleluia. Neste momento, Jesus amado, Jesus querido, eu apresento, meu Deus e meu Pai, esse copo de água. Pai, o qual neste momento agora, Pai querido, Pai amado, ele passa a ser, meu Deus, transformado em remédio, Pai, através do Espírito Santo. Peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor coloca sobre essa água, Pai, a tua virtude, a tua unção, o teu poder da cura, Pai. Meu Deus, que aonde estiver uma enfermidade alojada, Pai, o Senhor coloca, meu Pai, as tuas mãos e a tua unção, Pai, vai repreendendo toda a enfermidade, Pai, no nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que essa água venha a ser consagrada e ungida, Pai, que a tua filha vai tomar esta água, e no nome de Jesus ela vai receber a bênção, receber a cura, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Pai, que o Senhor venha repreender, Pai, toda a enfermidade. Toca na pressão, toca no batimento cardíaco, toca nos ossos, toca no nervo, toca onde estiver, meu Pai, uma enfermidade alojada. No nome de Jesus eu repreendo agora, e no nome de Jesus eu determino a cura, a libertação e a vitória para a tua filha, Pai. Deus, que neste momento, Pai, esta água passa a ser o santo remédio através do Senhor. A tua palavra foi ministrada, Pai, sobre o tanque de Betesda. Aquele homem, Pai, precisava de descer sobre as águas, mas ele não foi, Pai, porque o Senhor não permitiu. O Senhor curou ele sem ele descer sobre aquele tanque. Assim eu creio que o Senhor vai curar a tua filha, sem ela precisar de passar pela mão dos homens. Mas está tudo nas tuas mãos. Mas nós estamos aqui determinando a cura e a vitória. E esta água se consagra a ela e unge em nome do Pai, do Filho e do glorioso Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, no nome de Jesus. Amém? Pode tomar, irmão, essa água. Toma com fé, irmão. Toma com fé e creia que Deus, Ele é fiel, viu? Diz assim comigo: com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim: ninguém. E as palmas para Jesus. Vai encerrar esta live para a glória do Pai, do Filho e do Santo Deus. E quarta-feira tem mais culto em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e vou em paz que o Senhor nos acompanhe. Amém?